está com muitos hiperparâmetros, ou seja, são os parâmetros das redes, são os parâmetros que não são os parâmetros aprendíveis durante os que são os pesos, são os hiperparâmetros, que são os parâmetros que vocês vão pôr como entrada que para você alterar, fazer algum ajuste, né? Quais são os valores que são adequados e os mais importantes para alterar? Então, primeiro, a gente pode pensar em como variar esses parâmetros. Vocês são muitos parâmetros, às vezes. Então, às vezes você tem a taxa de aprendizado, é um parâmetro, né, o ETA. Você tem o número de camadas, o número de unidades por camadas. Se você vai usar o RMS-Prop, para cada algoritmo de otimização, você pode ter parâmetros diferentes. Então, aqui eu acabei não falando tanto, mas aqui você tem o beta, que aí você vai, a gente acabou não falando, mas a gente falou durante a média exponencial e a média, aqui você tem um beta 1, aqui você tem um beta do RMS, então você tem vários parâmetros, e aí você tem vários parâmetros a serem ajustados que você tem que colocar durante o nosso modelo. E uma coisa importante, eu acho que o principal e a primeira coisa que você tem que fazer é procurar artigos que abordam um problema similar ao seu. Se existir um problema muito parecido, melhor ainda, muito, muito parecido, nesse caso. E começar com a arquitetura já estabelecida de um problema mais similar possível ao seu. E às vezes, o meu é bem diferente de todos, mas sei lá, a ideia geral às vezes é a mesma, um problema, as características e a natureza dos atributos são parecidos, ou a natureza do problema é parecido. No mínimo, por exemplo, você está fazendo classificação por imagem, é uma imagem totalmente diferente do que se usa, então, mas assim, é classificação totalmente diferente do que se é o convencional. Você procura alguma classificação de imagens, então, é tipo isso, você tentar pelo menos alguma coisa parecida, para ver como que é feita a arquitetura e tentar diminuir ao máximo e começar com isso, para depois você poder, a partir desse problema e a partir dessa arquitetura, poder variar alguns parâmetros. E aí você tem duas formas de variar que são as mais básicas. Vamos supor, eu tenho o meu ETA, que é a minha taxa de aprendizado, que geralmente a gente varia dessa forma, a gente varia 0,1, 0,01, 0,001. Geralmente a gente coloca de 0,1 para baixo mesmo, e com essa escala mesmo que a gente vai fazendo. Então o Grid Search seria justamente pegar esses pontos azuis, seriam meus testes, minhas avaliações na validação, por exemplo. Eu treinei meu modelo e testei na validação para ver qual que é o melhor parâmetro. Então aí eu poderia testar cada um. Eu faria um grid search, seria testar para cada um desses 0,1 todos os dropouts que eu queria testar, por exemplo. Como é uma escala contínua, eu crio também alguns valores de dropout e peço para testar para cada um. Então ótimo, aí eu fiz aqui 4 vezes 3 testes, 12 testes. Aqui eu poderia fazer os mesmos 12 testes em forma aleatória, então escolho aleatoriamente várias configurações. Você tem essas duas formas. Qual que é a vantagem? A primeira, às vezes você consegue descobrir vários valores e às vezes consegue várias combinações interessantes. O problema dessa grid search se torna inviável quando você tem muitas dimensões, igual ao nosso caso. Vamos supor, se eu tenho 10 dimensões e aí eu quero fazer, cada dimensão vai ter seus valores, né? Então, para você fazer um grid search nisso, a quantidade de variações de configurações são muito grandes, né? Então, se você quisesse para cada uma dessa variação criar mais uma dimensão aqui, por exemplo, com mais 5 alternativas, você ia ter 12 vezes 5. Então, isso é muito grande, é exponencial o número de configurações que você teria. No caso do Random Search, não, você não tem essa mudança. Você fala, eu quero fazer, que a gente chama também de tentativas, de várias, tipo, 1000 tentativas aleatórias. De certa forma, quando você tem muitas dimensões, ele acaba explorando o espaço de busca de uma forma muito melhor. E ainda tem uma forma melhor ainda, é avaliar e tentar, às vezes, vamos supor, esse resultado aqui ficou muito bom. Então eu posso, às vezes, tentar avaliar, colocar testar mais instâncias próximas a elas. Então, e conseguindo um ajuste muito melhor, principalmente quando os valores aqui estão contínuos. Então, isso é interessante também. E lógico, fazendo sempre na nossa validação. Então, aqui é
algoritmo que chama Tree Structured Recursion Estimator. O que ele faz? Que é justamente essa ideia de uma busca aleatória que você considera o erro na validação. Deixei bem destacado validação, não se pode fazer isso no teste, nunca. Então, o que você faz? Você escolhe K configurações aleatórias, uniformemente distribuídas. Então, você vai lá, faz uniformemente distribuída, por exemplo, aqui no nosso caso, 12 valores. E esses valores são para você explorar e descobrir o seu espaço. Isso para cobrir o teu espaço, você pode falar aqui, ó, por exemplo, meu dropout, quando meu dropout é um pouquinho baixo e meu ETA, ou seja, taxa de aprendizado um pouco maior, ou quando ela é maior e um pouco mais baixa, ela tem uma probabilidade maior do erro ser menor, né? Você tem uma probabilidade maior de ser mais preciso o meu modelo, né? E aí aqui você tem um erro mais baixo, que são as bolinhas com cores mais claras, tem um erro mais baixo. E aí o que eu faço? O Parton, depois desses 12, ele vai sortear 10 que estão em vermelho aqui, que vai ser aleatoriamente também distribuídos, só que eles vão ser aleatoriamente distribuídos de acordo com os erros nas configurações anteriores. Vamos supor, são mais 10, né? Aí vamos supor, ele sorteia esse daqui, que estava numa posição que ele vai sortear muito mais nos lugares que ele está percebendo que tem uma maior probabilidade de achar um erro mais baixo. E aí nos erros maiores também ele vai conseguir sortear e eventualmente vai achar até uns valores melhores. Sem quando ele achar um valor melhor numa região que o valor não está tão bom, no final essa probabilidade de escolher, no final não, a partir do momento que eu escolhi e ele vê que essa probabilidade tá menor nessa região, a probabilidade de você sortear um valor nessa redondeza aqui também vai ser um pouquinho maior. Então você vai conseguir tentar buscar, e aí você vai ajustando melhor esse modelo e tentando ajustar melhor para tentar descobrir esse mínimo, né? Onde você tem esse erro mínimo. Então isso é uma forma muito legal de você conseguir achar. E quando você tem muitas dimensões, é uma forma muito boa para se descobrir parâmetros. Aqui tem algumas APIs em Python para escolha de parâmetros, né? O Optuna, o HyperOpt e o Sherpa. Eu já usei bastante o Optuna, então é muito interessante. Eu gosto muito dele, tem muito gráfico de análise, muita coisa legal para a gente poder analisar. E agora a gente tem que pensar, né? Eu falei aqui, eu mostrei aqui algumas escalas de parâmetros, né? Como que você escolhe essas escalas? O ETA, que é a taxa de aprendizado, geralmente você tem que colocar, você coloca 10 elevado a R com R variando de -1 até 4, por exemplo. Geralmente você faz isso. Para quê? Para que você se preocupe mais com valores abaixo de 0,1 e você procure mais valores abaixo de 0,1. Mesmo se você colocasse 0 aqui, vocês concordam que aqui a escala faria com que você procurasse muito mais entre -1 e 4. Se você colocasse um valor aqui, eu quero entre 0 e 1, aqui você não conseguiria explorar tão bem a região mais importante, que é entre 0,1 para baixo, né? Então, isso daqui é um dos mais importantes, a taxa de aprendizado. O número de unidades escondidas, que são neurônios, né, que a gente pode mudar por camada. O uso de método de otimização, então qual método de otimização eu vou usar, pode ser um parâmetro também. O tamanho do Winbatch, ou se usar ou não. O B1, que é justamente esse aqui, né, relembrando. Esse B1, né, que é o nosso esse aqui, né, que é o do Momentum. O Beta 2, né, que é justamente que seria do RMS, coloquei Beta 2 ou Beta aqui, tanto faz, né, mas seriam esses. O Beta 1, como padrão, geralmente é 0,9, e vou variar usando 1 menos 10 elevado a R. Beta 2, 0,99, o Epsilon geralmente é 10 elevado a 10 a menos 8. Por quê? O Epsilon ele é só um critério para que você não tenha divisão por zero aqui. Então não precisa de um valor muito grande.
E outros parâmetros de regularização, por exemplo, dropout, porcentagem de dropout, o lambda do L1 e do L2 regularization, se você for usar. Então você tem muito hiperparâmetros. Por isso que é importante usar a escolha aleatória dos hiperparâmetros. E é importante automatizar a escolha dos hiperparâmetros na validação cruzada de K-force, igual eu falei na parte da avaliação, que eu falei há algumas aulinhas atrás.